Olá, pessoal! Bora falar sobre hiperfoco. Eu estou hiperfocada e quero explicar para vocês qual a importância disso e qual é a necessidade disso. Até para você entender se vale a pena você ficar hiperfocada e também entender se o seu objetivo até hoje não foi atingido por falta de estar em hiperfoco. Entenda o que é hiperfoco. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é estudante. Se você não é, ou você já foi, ou você conhece alguém que é. Então, quem estuda sabe que você precisa cumprir várias matérias. Normalmente, algumas faculdades, elas fazem a semana de prova. Então, imagine que em uma semana de prova, você vai fazer prova de todas as matérias. E como você vai se dividir para estudar todas as matérias e obter sucesso? Qual é a sua meta? Você precisa de pelo menos a média em cada uma delas para que você consiga o mínimo para passar de ano, né? Para não ficar em recuperação. Então, o que você faz? Vamos supor que você se divida para estudar ali 6 matérias. E você estuda um pouco de cada uma, objetivando a média. Você precisa passar, né? Então, vamos supor que você não precisa de nota em uma delas. Você vai ali e cumpre com equilíbrio todas as matérias, ok? Tirou 60% em cada uma, tá ok, passou de ano, cumpriu com o seu objetivo, ok. Mas vamos supor que no outro semestre, por algum motivo, você perdeu um trabalho, etc., e você precisa de uma nota a mais em determinada matéria para conseguir passar de ano. Porque se você tirar só os 60%, não vai ser o suficiente para você passar naquela matéria específica. Então, na semana de prova, o que você vai fazer? Você vai estudar um pouco mais essa matéria, que você precisa de mais nota, e vai se dividir nas outras todas. Então, é como se você tivesse um foco maior nessa que você precisa mais. Agora eu quero que você entenda a nossa vida. Assim, vamos fazer esse parâmetro aí, essa analogia. Todas as nossas atividades, a gente precisa dar conta de várias coisas. Da casa, né, da nossa vida pessoal, do nosso trabalho e ainda cuidar do nosso físico, da nossa alimentação. Então, são várias coisas. Se a gente se distribui para fazer o básico em cada um, a gente consegue atender de forma equilibrada o básico para cada um. A casa não vai ficar mal arrumada, mas também não vai ficar aquele brinco. A gente vai cumprir com as nossas atividades de trabalho, mas também não vai ser o profissional do mês, né? E não vai ter aquele foco absoluto. A gente vai cumprir com a nossa atividade do dia, a gente vai à academia, vai fazer a nossa alimentação, mas também não vai ser assim com o objetivo que a gente gostaria. Vai ser tudo, vai atender a sua média. A gente está se distribuindo, então isso é como se fosse um equilíbrio. Você faz a média em cada coisa e dá conta de tudo. Muitas vezes a gente vive assim. A gente vive preocupado em dar conta de tudo e não tem condição de focar especificamente em determinada coisa, a não ser que aquilo passe a ser prioridade para você. E como que eu vou identificar o que é prioridade para mim? Quando em algum momento você tentando fazer o mínimo, ainda assim não conseguiu cumprir. Aí, quando você, por exemplo, eu tento fazer o mínimo de atividade física, eu tento fazer o mínimo de alimentação saudável, mas, vírgula, sempre tem um mas, um porém, o final de semana me atrapalha. Ah, eu comi, fui na festa com meu filho, ah, e o meu marido pede comida. Então, quando você não consegue cumprir nem o mínimo, aí você fica em déficit com aquela área da sua vida. E aí, quando você entra em déficit, ela precisa de um foco maior. Se você não está satisfeita com os resultados que aquilo vai te gerar, com aquela forma de conduzir, se você fazia a média, não conseguiu fazer nenhum mínimo, você precisa hiperfocar. Porque, com certeza, aquilo passa a ser para você um fator de incômodo. Aquilo passa a te incomodar. Você olha no espelho, você se sente frustrada, porque você não está fazendo nenhum mínimo. E isso pode acontecer sim. E não se culpe por isso,
porque é impossível você fazer com excelência tudo na sua vida. Então, em algum momento, alguma coisa vai desequilibrar. Em algum momento, mesmo que você faça a média, mesmo que a média já não te supra em relação ao objetivo que você almeja, pelo menos você estava na média, né? Melhor do que muitas pessoas e pior do que outras tantas. Sempre vai ter alguém melhor do que você e alguém pior que você. Não se cobre por isso, tá? Você está num patamar que a sua rotina te colocou. Mas você pode sim escolher hiperfocar e priorizar. Mas aí como que vai ficar todas as outras áreas? Elas vão continuar na média, ok? Você vai fazer um hiperfoco em uma área, que a gente está falando aqui, como o meu canal é sobre fitness, eu estou exemplificando e utilizando toda a minha conduta para exemplificar um estilo de vida mais saudável, né? Como se o hiperfoco fosse realmente naquilo que você objetiva fisicamente, fisiologicamente para a sua saúde. Então, eu preciso hiperfocar. O que eu vou fazer? Quais são os passos? Isso é importante para mim? Isso vai ser importante para você se você não está satisfeita com o que você vê hoje no espelho, se os seus exames, porventura, não estão legais e está comprometendo a sua saúde. Então, isso vai ser interessante para você. Porque toda vez que você hiperfoca, você aumenta muito o resultado esperado. Imagine, voltar lá na prova. Se você fazia a média e tirava 6, só para garantir que você ia passar de ano, em um momento, quando você precisou hiperfocar em uma determinada matéria, porque você perdeu aquele trabalho que valia ponto e agora você não precisa mais de 60, você precisa de 80, muitas vezes você se dedica àquilo ali para conseguir 80 e consegue 100. Porque você hiperfocou, você aumentou o seu foco, você canalizou a sua energia. Mas e as outras matérias? Não que você não tenha estudado, você manteve a média, certo? Conseguiram entender a diferença? Então, uma coisa é antagônica à outra, e isso não pode te trazer sofrimento. Em algum momento, você vai precisar de hiperfocar em uma determinada área, e as outras, elas vão permanecer na média. Aí, você não é obrigado a hiperfocar pro resto da sua vida e deixar todas as outras na média. Você pode alternar o seu hiperfoco. Então, quando você conseguir dar um passo a mais dentro da atividade física, isso você adquire um condicionamento. E quando você atingir o físico que você quer, depois desse período de hiperfoco, é bem provável que você consiga atingir. Então, quando você atingir, você pode voltar, deixar ele junto com a média, porque você vai fazer uma manutenção. E aí é muito mais fácil. E aí você pode hiperfocar em outras áreas, caso seja necessário, caso você tenha, debilitado as outras áreas por esse tempo ter ficado hiperfocada exclusivamente nessa área. Você quem vai avaliar se é necessário e o quanto isso é importante para você. Então, nesse momento, eu quero te contar que eu resolvi hiperfocar. Por muito tempo eu passei em hiperfoco na minha vida. Eu tinha, o meu ponto principal, que era o dia do meu campeonato, o dia que eu ia estar em julgamento. Então, quando você é julgado, você não quer passar por nenhum tipo de constrangimento, né? Você não quer subir num palco para ser avaliada e ficar em último lugar. Isso causa uma dor muito grande, uma decepção e um constrangimento, além de uma frustração, né? Eu não queria passar por isso. Então, isso me obrigava a hiperfocar até de uma forma que natural. Eu nunca programei um hiperfoco, mas eu sempre mantive o hiperfoco durante o tempo que eu competia. O esporte, ele era um fator muito positivo para me manter em hiperfoco. Podia acontecer o que acontecesse, eu podia estar triste, eu podia estar feliz, eu podia estar vivendo qualquer momento da minha vida. A minha dieta e o meu treino, eles estavam em dia. Não importava o que eu passasse. Então, isso era um estado de hiperfoco. E aquilo não me incomodava. Eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça
será que eu treino hoje? Hoje eu tô tão desanimada. Não. Eu pensava assim, nossa, hoje é um dia, tá sendo difícil e tal, e tal, e tal. E o treino, ele era uma atividade tal e qual o banho, né? Você não deixa de tomar banho porque você tá triste, né? Pelo menos eu acredito que não. Você não deixa de escovar o dente. Então eu estava hiperfocada. Aquilo para mim não existia uma condição de não fazer. Era só a condição de fazer. No máximo, eu deixava pro último momento do meu dia, mas ele tava ali. Era de segunda a segunda. E a dieta, ela tava ali. Era de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado. Então, você precisa aprender a identificar a necessidade do seu hiperfoco e se isso vai te trazer algum benefício. Eu acredito que sempre traz, tá? Não quer dizer que as outras áreas vão ficar comprometidas. Você vai continuar fazendo o que é a média. Então, entenda que são coisas antagônicas. Se você busca o equilíbrio nas suas áreas, esse não é o objetivo. O hiperfoco, ele traz uma área mais evidente. Ele vai buscar uma evidência maior para uma determinada área. Isso não é equilíbrio, tá? Equilíbrio é quando você faz, né, o 60% ali, tudo igual. Você se divide para cumprir tudo igual, de uma maneira média. Agora, se você quer e precisa se destacar em alguma das áreas, aí sim você vai precisar do hiperfoco. E agora eu vou te contar quais são os passos que você precisa dar para entrar em hiperfoco. Passo 1, você precisa definir com muita clareza aonde você quer chegar. Por quê? Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, não. Tenha em mente exatamente o físico que você deseja atingir. Se você está com problema nos seus exames, tenha em mente o que você quer melhorar, o que você precisa melhorar para poder adequar a sua alimentação na melhora. Se for um colesterol, se você tiver com a sua glicose desregulada, entenda o que você precisa saber para fazer. Então, o primeiro passo é identificar e coloca aí no papel exatamente o que você espera dentro de 90 dias. Por que 90 dias? Normalmente, o hiperfoco, ele não tem prazo mínimo. Você pode ficar hiperfocado por 30 dias, pode ficar hiperfocado por 60 dias, mas nunca mais do que 90 dias. Porque eu acabei de falar aqui, o hiperfoco, ele não é um equilíbrio. E como a gente sempre busca o equilíbrio, a partir do momento que você hiperfoca, em algum momento você precisa dar atenção em outras áreas. Então, vamos estipular que 90 dias é um limite máximo para ficar hiperfocado. Dentro desses 90 dias, se você não conseguiu, apesar de muito positivo o seu resultado, você ainda não conseguiu atingir o resultado final, não tem problema nenhum. Eu quero que você foque em uma meta real para 90 dias. Se 90 dias não for o suficiente, você vai refazer o programa de hiperfoco depois de um tempo, né, que você reequilibrar. Então vamos lá, na prática, como seria isso? Se você objetiva uma perda de peso muito grande, vamos supor 30 quilos, em 90 dias talvez não seja o suficiente para perder os 30 quilos. Então o que você vai fazer? Você vai objetivar pelo menos 12 quilos. É uma perda saudável, 3 quilos, 3 a 4 quilos por mês, né? Então vamos pensar de 9 a 12 quilos. Estipula uma média para você também não ficar ali cravada. Caso você não atinja os 12, você sabe que 9 já foi um bom resultado. Então, vamos colocar aí de 3 a 4 quilos por mês, né? De 9 a 12 quilos, ok? Então, se durante os 90 dias você perdeu os 12 quilos, parabéns, você hiperfocou e obteve o resultado que você gostaria. Agora, você vai reequilibrar as outras áreas e entrar novamente em hiperfoco. As suas metas são outras. Você hiperfocou em 12 quilos, agora você vai hiperfocar em mais 12, ou mais 15, ou menos, se você estiver satisfeita com o corpo que você adquiriu. Novas metas, a gente renova, tá? Mas nesse primeiro momento, o convite é uma jornada de 90 dias de hiperfoco. Escreva agora no seu papel
todas as suas metas que você pretende alcançar dentro desses 90 dias. Passo 2, muito importante, você precisa descrever, também anotar no papel, quais são as rotinas que vão te levar a alcançar esses objetivos. Você escreveu as metas, agora você escreve as rotinas. Um exemplo, eu quero emagrecer, essa é a minha meta. O que você precisa adequar na sua rotina para emagrecer? Exercício físico e dieta. A dieta parece bobo, né? Mas ela precisa estar na sua rotina, inclusive a parte da preparação. Se você é uma pessoa que não tem tempo, você precisa se organizar para fazer a sua programação semanal. Por quê? Não adianta você estar hiperfocada e no momento da sua refeição não ter como escolher uma boa opção. Então você precisa se prevenir. Como você vai se prevenir? Domingo, normalmente, você pode fazer suas refeições de domingo para a quarta-feira, de segunda, terça e quarta, e na quarta-feira você faz até domingo. Eu fazia assim. Então, você já deixa tudo programado e hiperfoca. Então, você precisa dessa rotina. Qual é a rotina que você precisa? A rotina da preparação da minha semana. Coloca aí que domingo você precisa se organizar e na quarta você precisa se organizar. Isso precisa entrar na sua rotina de todo domingo e de toda quarta-feira. Outra coisa que precisa entrar na sua rotina é a atividade física, que tem que ser diária. Por que tem que ser diária? Porque é um gasto diário que vai somar no final da semana uma quantidade adequada, né, para te trazer esse benefício. Você está hiper focado. Quando você está no equilíbrio, o que você faz? Você vai lá e exercita 3 vezes na semana, porque nos outros dias você precisa dar conta das outras coisas. E aí você tá no equilíbrio. Você estando hiper focada, você precisa fazer todos os dias. Durante 90 dias, em 90 dias, você está em hiperfoco. Então, são todos os dias. A atenção, ela tem que ser redobrada. Por isso, o seu resultado é acima da média. Então, vamos lá. Eu quero uma atividade diária, um gasto calórico diário. Você precisa fazer atividade cardiovascular todos os dias. Isso vai te trazer um benefício, inclusive para a sua saúde, não só de emagrecimento. Então, no mínimo 30 minutos de atividade cardiovascular. Não importa qual delas. Caminhada, bicicleta, elíptico, corda, em casa, não importa. No mínimo, uma vez ao dia, você vai fazer de 20 a 30 minutos uma atividade aeróbica. E a musculação? A musculação eu te aconselho pelo menos 4 vezes, tá? E se você não puder fazer a musculação, tá tudo bem. Se o objetivo é emagrecimento, você consegue cumprindo com atividade aeróbica. Então, de 20 a 30 minutos, você passa a exercitar por 1 hora, tá? Eu quero uma sessão de treino pelo menos de 1 hora. Se você for fazer o treinamento concorrente, musculação mais cardio, você pode dividir esse tempo entre os dois. Se não, você pode fazer 1 hora de cardiovascular. E outra coisa, se o seu objetivo é ganho de massa, você também pode ficar hiperfocada, tanto na parte nutricional quanto na parte cardiovascular. É importante sim fazer cardiovascular, mesmo com o objetivo de hipertrofia. E como que você vai fazer? Você precisa do cardiovascular. Um tempo pode ser menor, mas a musculação ela é indispensável, tá? É muito difícil você gerar hipertrofia sem um estímulo mecânico. Quando você é sedentário e parte do princípio do zero, que você não fazia nada e começa a se exercitar em casa, você consegue, porque a sobrecarga do seu corpo, que estava na inércia e começa a se exercitar, gera estímulo de sobrecarga. Porém, naquele momento que você gerou aquele estímulo e durante a recuperação você conseguiu restaurar novas fibras, você já passa a ter uma condição de sobrecarga maior, você ganha força. E aí, o seu peso está aumentando para aumentar a sua sobrecarga? Você vai se dispor a aumentar o seu peso só para poder aumentar a sobrecarga? Não. Se o seu peso ele está compatível com a alimentação saudável, provavelmente, ao mesmo momento que você ganhou força através do exercício, você perdeu peso porque você estava em alimentação saudável. E esse era o objetivo. Então, a sua sobrecarga ela reduziu ao invés de aumentar, o que é maravilhoso. Mas, se o seu objetivo é hipertrofia, você precisa de incrementar a carga. Então, você precisa de um estímulo mecânico, de máquina ou de peso. Se você se propor a comprar
esses pesos para poder continuar se exercitando em casa, você pode continuar tendo resultado. Se não, infelizmente, o seu corpo vai parar de responder, ele vai entender que não vai ter um estímulo de sobrecargar mais e que não é necessário que ele tenha aquela quantidade de fibra e vai regredir. Ele vai voltar a estaca zero. Então, aquele objetivo inicial você conquista, mas se você não tiver uma constância, você acaba perdendo. Você precisa de uma sobrecarga. Entenderam isso? Isso precisa estar na sua rotina, ok? Outro passo, além de todas as outras rotinas, eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Descreva todas as rotinas, todas elas. Se você precisa incluir beber água, se você se esquece, né, de dormir, dormir mais cedo, inclua na sua rotina tudo que você considerar importante para cumprir e chegar no seu objetivo no final dos 90 dias. Escreva, ok? Se organize para cumprir. Próximo passo. Agora, o passo 3, eu considero importantíssimo. Eu já vi que muitas pessoas, elas gostam de iniciar algo e fazer uma surpresa, porque até eu acho que elas não querem ser cobradas por aquilo, caso elas não consigam cumprir. Então, você está se dispondo a uma jornada de 90 dias. Aí, na sua cabeça, está falando, eu não vou contar nada para ninguém, no final dos 90 dias eu mostro o resultado. Só que acontece que quando você conta para alguém, você se compromete, e isso te motiva. Sabe por quê? O fato de você não contar já é um boicote, porque você tem medo de não conseguir cumprir. E naquele momento, se você não cumprir e sair sem falar nada, ninguém vai te cobrar, ninguém vai te perguntar. E aquele programa que você falou que ia fazer 90 dias no foco? E aí, como é que tá? Ai, eu larguei. Ah, mas por quê? Ah, eu não consegui. Ninguém quer passar por isso, né? Acaba sendo um constrangimento. Ninguém quer falar que errou, que falhou, ou que largou porque não conseguiu. Então, só o fato de você não querer contar já pode ser um auto boicote. Então, sente com a sua família. Faça com que eles entendam o quanto isso é importante para você. Conta com empolgação e quem sabe até você vai influenciar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Seja você uma pessoa que vai influenciar para o bem, porque isso é positivo, vai trazer benefício para a sua saúde. E você pode trazer benefícios para as outras pessoas relatando o seu benefício. Então, conte para sua família para ela entender que nesse momento que você está hiperfoco, talvez você não vá comer a comida de domingo, mas você não vai deixar de estar ali na confraternização da sua família. Você vai levar a sua marmitinha. De repente, você vai até fazer uma receitinha para levar. Enquanto tá todo mundo comendo ali a comida que normalmente você comia, ó, gente, pessoal, hoje eu trouxe uma comida aqui diferente, queria que vocês experimentassem, uma comida mais saudável, etc. E você vai acabar influenciando as pessoas. As pessoas vão entender que isso é importante para você, se você mostrar prazer naquilo que você tá fazendo. Agora, se você sentar com as pessoas e falar assim, ô, gente, eu queria conversar com vocês, infelizmente, nesse período aqui de 90 dias, eu não vou poder sair, eu não vou poder participar com vocês do nosso almoço de domingo. Se você mostrar só o lado negativo, as pessoas não vão querer que você faça. Ninguém quer que você, todas as pessoas que te amam, ninguém quer que você passe por nenhum período de privação, né? Então, é tudo a forma com que você expõe, tá? A escolha é sua. Ninguém é obrigado a fazer. Mas se você mostra entusiasmo, empolgação e a certeza de que aquilo ali é a melhor escolha que você fez na sua vida, as pessoas vão querer experimentar disso também. Acredite, dá certo. Converse com seus amigos. Se você gosta de sair com seus amigos, se a bebida para você é um fator que te impede também de manter o seu foco, fala que naquele momento ali você não está bebendo, mas que é um prazo de 90 dias, você está hiper focado, é importante para você, tá? Mas você não precisa deixar de sair com seus amigos, entende? E independente do que eles falam, se seus amigos gostam de você, eles vão te apoiar. Agora, se tá no oba-oba, se eles não entenderam ainda o quanto aquilo é importante para vocês, no mínimo, se eles gostam de você, eles precisam respeitar. Se eles não querem apoiar, no mínimo respeitar. Se isso não acontecer, troque de amigos. Agora, o passo 4. Você vai precisar mapear todos os seus sabotadores. Gente, os sabotadores não são os amigos, tá? Já vou falando aqui. Nem os familiares. Sabotadores é aqueles que só você conhece.
Você sabe melhor do que ninguém quem são seus sabotadores. Aquilo que passa na sua cabeça, sabe? Aquela vozinha que fica. Esses são seus sabotadores. Por exemplo, hoje, exatamente hoje, eu descobri um sabotador. Sabe como? Ontem eu falei no grupo do Telegram que eu ia entrar em hiperfoco hoje. E eu falei que a atividade física, ela ia ser a minha primeira ação do dia. Depois que eu tomasse o café, porque eu não ia em jejum, ela ia ser a minha primeira ação do dia. Então eu tenho que acordar, levantar da cama, logicamente escovar o dente, essas coisas a gente nem conta como ação, né? Porque é rotina. Então eu tomo meu café, me visto e vou pra academia, sem pensar, sem pensar. Eu descobri um sabotador, que eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. O que eu fazia? Sentava na mesa do café da manhã, com o meu prato na mão, com o meu café na mão, eu nem olhava o que eu estava comendo, eu já começava no celular. Direct, WhatsApp, e-mail, blá blá blá. Quando eu me perdia no celular, muitas vezes eu acabava o meu café da manhã sem ter percebido que eu tinha comido. Eu olhava e falava assim, já tomei, sabe? E na hora que eu via, isso podia ser 8 horas da manhã, na hora que eu conseguia parar de responder, de falar, já era quase meio-dia. Então isso é um sabotador para mim. Hoje eu percebi, porque quando eu vi que eu estava enrolando para sair, eu já tinha percebido que a atividade primeira que eu já tinha percebido que a atividade que eu tinha proposto para mim ser a primeira, que era a atividade, já estava ficando em segundo plano. Por quê? Primeira estava sendo o quê? Responder. Isso é trabalho. Eu trabalho online. Isso para mim é trabalho. O meu trabalho, ele é importante para mim, mas eu estou hiperfocada na minha saúde, na minha condição física, que também é importante para mim nesse momento. Eu posso trabalhar durante o dia, em qualquer momento. Ontem, por exemplo, eu trabalhei até 1h30 da manhã. Tudo bem, tá tudo ótimo, contando que eu não tenha deixado de lado o que é prioridade para mim. Então, eu larguei meu celular e falei, a partir de agora, eu só respondo depois do meu treino. Então, isso foi um sabotador. Eu descobri esse sabotador. Outro sabotador, normalmente, é o final de semana, que já deixou de ser sabotador para mim. Mas se ele é um sabotador para você, eu quero te mostrar, talvez, uma forma diferente de visualizar o seu final de semana. É muito simples eu chegar aqui e falar assim, agora você está focado, não coma no final de semana. Mas na prática, a gente sabe que isso não funciona. O que funciona na prática? Vamos entender o porquê você come no final de semana. Eu comecei a compreender que o que me levava a comer no final de semana era a quebra de rotina. Eu tinha prazer na quebra de rotina. Eu tinha prazer em trabalhar durante a semana e seguir o meu estilo de vida, a minha alimentação. E no final de semana eu tinha prazer em não fazer nada, em não ter compromisso, né? Se eu trabalho de segunda a sexta, no final de semana o que a gente quer? Não quer cumprir horário, não quer ter horário para acordar, não quer ter hora para comer. E isso envolve inclusive as escolhas. Porque quando você acha que você tem o compromisso e a obrigação de cumprir um estilo de vida, você envolve ele como se ele fosse o seu trabalho. E aí chega no final de semana, você quer largar tudo, inclusive o seu estilo de vida. Quando na verdade, a gente precisa mudar essa concepção. Independente do seu trabalho, a sua alimentação, ela não é uma obrigação para você. A verdade é que nem o seu trabalho precisa ser uma obrigação, mas na maior parte é. Muitas pessoas da segunda-feira, elas gostariam de estar na praia, na piscina, curtindo o que elas curtem normalmente no final de semana. Então, no peso, se você colocar o que você vive no final de semana e o que você vive durante a semana, você sempre vai optar pelo que você vive no final de semana. Inclusive, se sua rotina de trabalho for muito exaustiva, mesmo que você fique durante o final de semana deitado assistindo Netflix, você ainda assim vai preferir o final de semana. Então, quando você opta por uma coisa que te traz prazer e associa a sua alimentação na sua rotina de obrigação, você também, quando quer ter prazer, você quer abrir mão dela. Isso acontecia comigo, só que eu percebi que eu gostava da minha alimentação e não tinha motivo para eu querer abandonar ela. E que eu podia trazer ela, né, para o meu final de semana de uma forma mais lúdica, como fazendo o quê? Receitinhas. Então eu consegui
quebrar minha rotina, porque eu gostava da rotina descompromissada do final de semana, de não ter horário para nada, de querer assistir um filme, entende? De dormir, se quiser dormir de tarde. Isso é maravilhoso. Hoje isso não acontece mais porque eu tenho uma bebê. Mas quando o final de semana foi para mim um sabotador, isso acontecia. Então, o que que eu fiz? Eu passei a fazer receitinhas e não me obrigava a acordar para cumprir horário. Eu acordava a hora que eu queria e comia sempre as refeições dentro da minha dieta, independente do meu horário. Então, eu fazia uma receitinha diferente com os mesmos ingredientes, tudo sem sair do meu planejamento. Então, todas essas coisas que eu acabei de falar são o que a gente chama de neutralizadores. Então, no passo 4, você vai identificar todos os seus sabotadores e vai anotar aí. Identificou todos os sabotadores? Você vai escrever na frente o passo 5, que é os neutralizadores de cada sabotador. Eu dei 2 exemplos aqui e eu dei 2 exemplos de neutralizadores. Então, eu já falei o passo 4 e já tô trazendo o passo 5 para vocês. Então, para cada sabotador, você vai encontrar um neutralizador e vai ficar tudo bem, ok? Não, somos pessoas diferentes. Pode ser que, coincidentemente, alguns dos meus sabotadores sejam o mesmo dos seus. E pode ser que alguns dos neutralizadores que eu utilizei também atenda à sua necessidade. Mas eu acredito que, como somos pessoas diferentes, com demandas diferentes, você possa ter outros sabotadores e outros neutralizadores. Então, concentre na sua necessidade, consiga levantar o que mais te incomoda, quais são seus sabotadores e o que você pode fazer para neutralizar. Agora eu quero falar aqui o passo 6, e eu acho que o mais importante de todos, porque não adianta nada você saber o passo 1, 2, 3, 4 e 5 se não fizer o 6. O que é o 6? Haja massivamente. Quantas e quantas coisas boas já passaram pela sua mão e você não aproveitou a oportunidade de executar. Gente, por isso a importância de botar no papel, por isso a importância de revisitar. Não perca o foco. Não acha que isso é bobeira, porque senão você não vai conseguir nunca chegar a lugar nenhum. Isso é planejamento. Isso que a gente está fazendo é planejamento. Primeiro a gente planeja, mas depois a gente tem que botar em prática. Quantas vezes você já deve ter ido ao nutricionista ou pego com um treino de um personal trainer e não levou aquilo a sério? Estava no papel, você precisava seguir. Agora você precisa botar no papel e seguir. E muito antes, coisas que você não colocou no papel, que passaram na sua cabeça, que poderiam ser coisas fenomenais, extraordinárias, que você poderia ter executado e tido muito sucesso, se você não tirou daqui e passou para cá, não adianta. Então a ordem é essa. Primeiro você pensa, depois você escreve e depois você age, executa, ok? Combinado? Todos no Hiperfoco por 90 dias? Eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo lá no Telegram. Se você ainda não conhece, lá a gente tem vários conteúdos gratuitos, inclusive esse conteúdo também é gratuito e vai ser colocado lá em forma de workshop. Então vamos lá, você já se dispôs a hiperfocar, correto? Já entendeu que isso é importante para você, já fez os 6 passos para o hiperfoco e agora está no 6º passo, que é agir, colocar em ação. Mas não sabe nem por onde começar. Então vamos lá, eu tenho um e-book que eu vou deixar aqui. E se você ainda não baixou, pode baixar, que eu vou contar para você exatamente quais são os passos que você precisa para começar a Primeiro passo, você precisa registrar o seu início. Como assim? Não importa se você vai usar a balança como parâmetro. Eu não sou muito a favor da balança, até porque você pode evoluir e muito sem nem ter mudado o seu peso. Então, a balança eu acho que é um fator secundário, mas pode colocar, se você quiser, o seu peso. Uma avaliação física com o profissional, talvez você consiga fazer. E saber o seu percentual de gordura, sua quantidade de massa muscular também é importante. Se isso for difícil para você, não deixe de iniciar porque isso está dificultando. Não é um fator sem o qual não. Comece sem a sua avaliação. Sabe o que vai ser muito importante para você, que eu considero uma prática fácil e barata? Faça foto. Faça uma foto sua de frente
de lado e de costas. Pode fotografar os dois lados. Isso sim vai te mostrar no final dos 90 dias como você vai estar. Pode ser que o seu hiperfoco dure menos que 90 dias ou 60 dias, não importa. A foto inicial ela é necessária, inclusive para você acompanhar a sua evolução e se motivar. Quando você tem resultado, você se motiva a permanecer. Agora, bora para o segundo passo. Eu quero ensinar você porque eu coloquei lá que uma das rotinas que você poderia incluir seria beber mais água. Mas beber mais quanto de água? Quanto de água eu preciso? É uma coisa individualizada. Eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer para calcular a sua necessidade de água diária. Então, vamos lá? Papel e caneta, anota aí. Como é feito esse cálculo? Você vai pegar 35 ml de água e multiplicar pelo peso corporal. Essa é a quantidade que você vai ingerir de água diária. E se você tiver dificuldade em ingerir água, eu te oriento a saborizar a água. Coloque uma canela, uma folhinha de hortelã, qualquer coisa que dê algum gostinho para você conseguir consumir a quantidade adequada. Tem que consumir. Terceiro passo, calcule as suas necessidades nutricionais. Ai, Flávia, mas eu já tenho uma dieta com um nutricionista. Ótimo, se você já tem um profissional que te acompanha, ele já fez isso por você. Mas se você não tem e também não tem como se consultar agora com um profissional, existe uma forma mais generalizada. Por que eu digo generalizada? Porque ela é um pouco superficial, né? Ela não tem a visão do profissional te avaliando, mas dá certo. Ela consegue fazer todos os cálculos e determinar para você exatamente quais são as suas necessidades de consumo. São ferramentas gratuitas e muito simples de utilizar. Primeira coisa que você vai fazer é acessar esse site, tdcalculator.net. Lá ele está em inglês. Se o seu navegador for o Google Chrome, você consegue traduzir essa página. Se não, tá bem fácil também de entender em inglês. Você vai colocar os seus dados, assim que você acessar todos os dados, ela é autoexplicativa, vai completando seu sexo, sua idade, sua altura e o seu nível de condicionamento físico. O percentual de gordura, ele é opcional. Se você tem avaliação e sabe o seu percentual, coloca. Se você não sabe, não precisa colocar. Aperta para calcular e lá no final da página, sobe a página. Lá no final você vai ver as 3 estratégias. Lá já está determinada a quantidade de carboidrato que você vai ingerir, de proteínas e também de gorduras, tá bom? Tá bem, mas e aí, o que eu vou fazer com esses números? O que adianta eu saber a quantidade que eu preciso consumir? Se aonde eu vou ter esse controle? Então, agora, presta atenção que eu vou te indicar a segunda ferramenta. Qual é a segunda ferramenta? É um aplicativo que ele chama MyFitnessPal. Vou deixar aqui para você, MyFitnessPal. Você pode baixar tanto iOS quanto Android, também é gratuito, tem a versão paga, mas não é necessário. E aí você vai anotar tudo que você comer, é o seu diário. Quando você coloca o seu diário todinho lá, no seu café da manhã, no seu lanche, no seu almoço, você, quando finaliza, você consegue ver exatamente o que você consumiu de cada macronutriente. E esses nutrientes é que tem que bater com o primeiro cálculo do site do TD, ok? E aí você consegue fazer o controle da sua alimentação. Então, adote o seu diário e adote o TD como ferramentas para te auxiliar nesse processo e você conseguir escolher a sua estratégia nutricional. Bora para o próximo passo. Pratique exercícios físicos. Logicamente, não é primordial, porque existe sim estudos que comprovam que a alimentação já é o suficiente para emagrecer. Mas eu quero te falar o seguinte: quando o exercício físico não é bem-vindo? Muito difícil, né? A não ser que você tenha sofrido um acidente ou que você esteja num pós-parto, feito uma cirurgia. Nesses casos, o exercício físico não é indicado. E quando estiver dentro desses grupos, se você estiver vivendo esses grupos, né? Somente a alimentação já vai te trazer o objetivo. Então, você não precisa esperar poder praticar atividade física para estar em hiperfoco.
Você pode hiperfocar com o objetivo de melhora do seu físico, mesmo sem praticar atividade física. Mas, por favor, assim que você estiver liberada, pratique exercícios físicos, porque os resultados são muito, muito melhores. O quinto passo, sempre registre o seu progresso. É importante porque isso vai te motivar a se manter exercitando, a se manter no planejamento da dieta. Cada vez que você olhar, comparar e ver os benefícios, você vai se empolgar ainda mais. Então, use isso como estratégia para a sua própria motivação. E aí, o sexto passo, são 6 passos, recalcule as suas metas. Como assim? Por quê? Se você cumpriu tudo até aqui, provavelmente o seu físico não é mais o mesmo de que quando você começou. Vamos supor que em 30 dias você já tenha obtido grandes melhoras, já tenha perdido peso ou tenha ganhado peso, alguma coisa, com certeza você mudou. E aí, a partir do momento que você não é mais a mesma pessoa de quando você iniciou, você precisa recalcular novamente, revisitar o site tdcalculator.net, ver as suas novas necessidades, os seus novos macronutrientes, estabelecer o seu novo diário alimentar no MyFitnessPal e continuar o seu progresso, ok? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Faça parte do nosso grupo no Telegram, lá o conteúdo é gratuito e é diário, tá ok? Um beijo, te espero lá.